Olá pessoal, bom dia. Hoje é 21 de setembro de 2020 e estamos aqui preparados para mais uma aula, tá, de literatura, onde a temática da aula de hoje será o naturalismo. E aí, dando continuidade em relação àquilo que nós colocamos, né, como características do que aconteceu na escola literária anterior, que foi o realismo, existe uma certa concomitância de ideias entre essas duas escolas, tá? Alguns graus de proximidade e parentesco. A primeira grande característica existente entre o realismo e o naturalismo é a questão da temporalidade. Praticamente as duas escolas surgiram no mesmo momento, tá? Em 1881 aqui no Brasil. O realismo surgiu a partir do lançamento da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e o naturalismo surgiu a partir do lançamento da obra O Mulato, de Aloísio de Azevedo, tá bom? Então nós partimos desse pressuposto, dessa característica, para análise do momento histórico. O que será que estava acontecendo aqui no Brasil naquela época, pós 1881, que fazem mais ou menos a gente entender realmente a necessidade de se criar uma nova escola ou a necessidade de existir essa concomitância, esse grau de parentesco, né, de existência entre duas escolas literárias. Bom, primeiramente é importante precisar aquilo que estava acontecendo, né, dentro de um panorama, dentro de um traço do momento histórico do que estava acontecendo aqui no país. Então o Brasil naquela época estava passando por muitas transformações econômicas, tá? Isso advindo também da chamada Segunda Revolução Industrial. O progresso científico também houve uma dominância muito grande. É tanto que uma das características mais importantes da escola naturalista é a questão do cientificismo, certo? Toda a questão da exacerbação e do crescimento da ciência, ok? Também houve um apogeu do domínio europeu. É sempre importante a gente falar do velho continente, da Europa, porque nós temos ainda uma dependência muito grande até nos dias atuais, certo? Então é importante também falar do domínio, do crescimento também da Europa naquela época. Assim também como a ampliação do mercado internacional, economicamente falando, tá? A troca de mercadorias, a questão da importação, da exportação, tudo essas palavras elas começaram a ganhar nexo, a ter predominância aqui no país justamente depois da Revolução Industrial, tá bom? Além disso, claro e logicamente que houve um crescimento urbano muito grande, certo? A questão do surgimento das favelas, da coletividade humana, aquelas pessoas todas morando muito próximas umas das outras, certo? Aquela alta dominância do crescimento de pessoal mesmo no meio das ruas, certo? E também, claro e logicamente, como a gente falou de mercado internacional, mercado nacional, revolução industrial, claro e logicamente também que a gente se depara com a chamada industrialização. Então, basicamente, esse foi o panorama resgatado em relação àquilo que estava acontecendo no Brasil na época da escola naturalista e também realista, tá bom? Então, esses foram alguns pontos trazidos em relação ao que estava acontecendo naquela época. Outros aspectos gerais também, que servem como caracteres da escola naturalista, é a questão do cientificismo, como eu falei anteriormente, né, o crescimento da ciência, do positivismo, do darwinismo e do determinismo. São algumas correntes, até mesmo filosóficas, né, onde a gente fica mais aprisionado na questão de Charles Darwin, do chamado darwinismo. Porque Charles Darwin, depois de lançar sua obra A Evolução das Espécies, muito foi tirado daquela obra para se criar a escola naturalista. Há uma predominância, há um parentesco, um paralelo muito grande existente entre aquela obra lançada por Charles Darwin, né, de observação de várias espécies de animais, e também a escola naturalista. Logo nesse retângulo lilás eu trago para vocês uma espécie de conceituação que também facilita um pouco essa condizência entre o darwinismo e o naturalismo. Bom, o naturalismo nada mais é do que uma escola literária que tentou aplicar a teoria e os métodos científicos às obras literárias, tá? Os naturalistas enfatizavam o mundo físico,
excluindo o sobrenatural. O naturalismo floresceu nas últimas décadas do século XIX e no início do século XX, tendo como grande grau de parentesco justamente a obra lançada por Charles Darwin, A Evolução das Espécies, a partir da observação da fusão e do surgimento de novas espécies, certo? Em cima daquela observação toda, daquele todo estudo feito por Charles Darwin. Então a gente percebe muito facilmente a questão da ciência misturado com o estudo do Darwin. E isso vai ser muito predominante na escola naturalista. Mas, Geraldo, por quê? Porque, pessoal, vão existir duas coisas muito predominantes nessa escola, certo? A questão de eu prestar características animalescas aos meus personagens humanos, tá? Chamada zoomorfização. Eu vou transformar o ser humano numa espécie de animal. Eu vou tratá-lo como animal. E eu vou deixar isso claro nas minhas obras, principalmente obras em prosa. Então isso muito facilmente vai ser visto nessas obras, tá ok? E muito facilmente vai ser trabalhado por Aloísio de Azevedo, certo? Que vai traçar muito bem essa característica. Muito bem, daremos continuidade. Por falar em características, é importante esse slide, tá? Eu traço aqui maiores características em relação à escola naturalista, de modo mais afetuoso. As forças da natureza explicam o mundo. Para você ver como o meio ele vai ser condizente com a questão da aplicabilidade das características humanas nas personagens, só que traçadas em relação a esse mundo exterior, ao meio ambiente, à natureza propriamente dita. Então, o locus onde vai acontecer toda a minha história, o meu enredo, vai ser justamente no meio natural, no meio ambiente, na natureza propriamente dita, tá certo? Então, o meio natural, as forças da natureza vão ser muito presentes na minha escola naturalista, ok? Também vai haver um condicionamento do ser humano aos instintos biológicos e ao meio social, como eu falei anteriormente. O ser humano ele vai ser condicionado por esse meio biológico, tá? Então, o meio biológico, juntamente com a interação com outras pessoas e a interação com o meio social, vai justamente fazer com que o meu personagem ele trace as suas características. É isso que vai ser também bastante divergente entre a escola realista, porque no caso, a minha escola realista vai trazer como característica máxima aquele grito, aquela necessidade de eu enfatizar aquela polêmica, aquela crítica, tá certo? A escola naturalista não. O meio vai ser importante, só que não vai ser tudo. Esse meio vai ser importante para eu embasar e criar o meu personagem na minha obra, tá ok? Terceiro ponto. A realidade científica objetiva sem idealizações. A ciência vai se fazer muito presente, como eu falei anteriormente, tá? E a grande característica, a grande referência máxima vai ser justamente sobre o legado deixado por Charles Darwin, ok? Bom, a temática dos desejos humanos, instintos, há também a loucura, violência, traição, miséria, exploração social e etc. Todas essas características, elas são muito provenientes da escola naturalista. A miserabilidade, a loucura, os desejos, principalmente desejos sexuais, tá? Não é desejo de vontade, é desejo sexual mesmo. E é interessante que o sexo trazido pelos autores através dos seus personagens e suas obras vai ser um sexo parecido, lembrado com o sexo entre animais, tá certo? Aquela coisa selvagem, aquela coisa animalesca. Então isso também vai ser algo divergente que vai acontecer muito aqui na escola naturalista, tá? Além da violência, da traição, da miséria, da exploração social, ok? E aí, através de tudo isso, vai haver a existência de uma análise do comportamento humano e também desse comportamento dentro do seu meio social, tá bom? Então vai haver também algum surgimento de algumas doenças, tá certo? E vai ser dado preferência pela patologia humana da alma,
tá certo? Como assim, professor? A questão da depressão, a questão das síndromes, não vai ser trabalhada agora aquelas doenças modais, aquelas enfermidades modais, como tuberculose, como gripe, tá? Como febre amarela. Agora vai vir mais essa questão do adoecimento da alma, ok? Então vai ser começada a falar nessas obras sobre depressão, sobre síndrome do pânico, não com essas palavras, mas trazendo essas características por meio dos personagens presentes nas obras em prosa da escola naturalista. Essa coisa ruim, essa angústia existencial, certo? Tudo isso vai ser colocado, vai ser vomitado pela escola naturalista, beleza? Também vai haver a questão do materialismo e, por último e não menos importante, a questão da animalização, que vai ser justamente eu prestar características animais aos seres humanos. Os seres humanos eles vão se comportar como animais e a gente chama esse formato, né, de comportamento de animalização ou zoomorfização, tá certo? Algumas questões trazem esse vocábulo, zoomorfização, que é o mesmo de animalização, que nada mais é do que eu prestar características animais aos seres humanos. Tudo bem? Avancemos. Alguns aspectos agora pertencentes às personagens. Diz o seguinte: para o naturalismo, o homem ele não possui livre-arbítrio, ou seja, ele não tem liberdade. Ele simplesmente funciona como uma máquina que é guiada por vários fatores. Primeiro, as leis naturais, as leis físicas e químicas, né, trazendo mais uma vez a questão comportamental traçada justamente pela ciência, tá ok? Segundo, a questão da hereditariedade. Acreditava-se naquela época que muito do que você seria quando se tornasse adulto seria justamente através dos seus familiares passados. Então, se você se tornasse um bêbado, um drogado, uma pessoa sem educação, tudo isso era trazido através daquilo que você, do modelo que você foi criado. Culturalmente, a sua família era daquela forma, o seu pai era daquela forma, a sua mãe era daquela forma, você cresceu com o irmão dessa forma, então você tem de tudo para se transformar também através daquela modelagem, certo? E aí a questão do meio social, que vai justamente trazer com muita força essa questão de qualificar esse ser humano. A sociedade ela vai ter essa necessidade, esse poder em fazer com que o ser humano se comporte de determinada forma. Então o homem ele é um brinquedo nas mãos do destino. Ele está à mercê de forças além de sua compreensão, certo? Então o meio ambiente, o meio social, a hereditariedade, juntamente com essas leis naturais, ela vai fazer com que o ser humano ele se torne um brinquedo predestinado a ser tratado e transformado de determinada forma devido à interação de tudo isso. Ele vai ficar à mercê de tudo isso, de todos esses detalhes, tá bom? E aí, no caso, as personagens, elas são bem simples do que as realistas, porque as realistas, elas, além de trazer um comportamento totalmente divergente, e também trazer um vocabulário meio que de difícil acesso, vai justamente acontecer de forma contrária agora na escola naturalista. Os personagens eles serão criados de modo muito fácil, de modo muito pertencente a uma sociedade onde a burguesia não tinha vez nem voz. Vai ser aquela questão da coletividade, das favelas, daquelas vilas, tá? Com superlotação de pessoas. Então a palavra-chave é coletividade. Coletividade, cebosidade, certo? O comportamento, o modo de viver daquelas pessoas vai ser muito semelhante ao modo de viver dos animais. As comidas tudo misturadas, a falta de higiene, a questão do ato sexual com toda imoralidade e cebosidade, as palavras vão aparecer muito fortes de baixo calão, certo? Então, os autores eles não vão se envergonhar de trabalhar em meio a essas características e trazer com muita força a essas personagens com todas essas características, tá? Que eu citei anteriormente. Então isso vai ser muito verdade, muito pertencente à escola naturalista.
E tudo isso, pessoal, fica muito pertencente, de modo muito forte, ao principal autor dessa escola, certo? O maranhense Aloísio de Azevedo, onde nas suas duas principais obras, né, O Cortiço e o Mulato, ele vai trazer com muita força tudo isso que eu falei para vocês. Todas essas características humanas, grotescas, animalescas, esse vocabulário de baixo calão, essa animalização, a zoomorfização, certo? Vai ser tratada principalmente de modo muito escancarado na obra O Cortiço, do Aloísio de Azevedo, tá? Então é muito bom vocês se ligarem nessa questão. Bom, agora falar um pouquinho sobre a escatologia naturalista. Professor, o que seria escatologia? Escatologia, pessoal, é o estudo científico dos excrementos. Ou seja, que o pessoal que não é da enfermagem, né? Justamente líquidos que saem de algum orifício do ser humano. Que a pessoa, né, pelo processo de excreção, libera esses líquidos, certo? Quando você está gripado, sai aquela água do nariz, aquele catarro, né? Quando você está com o pulmão cheio, você tosse muito forte, sai aquele catarro amarelado, esverdeado. Eu sei que isso é ceboso, mas isso acontece de modo muito aparente na escola naturalista, tá? Então, escatologia nada mais é do que esse estudo dos excrementos. Então, justamente, eu coloquei isso porque traz essa questão da cebosidade, entendeu? Dessa coisa não higiênica, isso vai ficar muito visto, muito presente nas obras de cunho naturalista. Então, o homem ele integra-se organicamente na natureza e qualquer desacerto, injustiça, aberração do estado natural é remediável pelo culto ou pela magia, certo? Então, o culto nada mais seria do que a crença. E a magia seria justamente o apelar para o lado, naquela época, né? Como não existiam medicamentos, apelar para o lado de religião. Ah, se eu estou doente, eu vou pedir alguém para me benzer, alguém para me abençoar, para rezar em mim, para fazer com que aquela coisa ruim saia de mim, tá? Então, essa coisa da crença vai ser muito forte também. Então o contexto também ele vai ser meio que apocalíptico, né, de final dos tempos, do homem e também de seus valores. Assim o conceito serve para rebaixar a nobreza humana e também possibilitar a animalização. Como eu falei, pessoal, muito raramente vai ser dado destaque a esses personagens, né, de burguesia, aqueles personagens que começaram a trabalhar nas fábricas e tal, como apareceu na escola realista, agora não mais, certo? O ser humano vai ser colocado na pior das situações, certo? Vai ser tratado como animal, vai comer como animal, vai fazer sexo como animal, vai procriar como animal. Então, assim, tem que ter estômago para você ler e se deter no estudo da escola naturalista. Não é qualquer pessoa que consegue pegar de primeira, mas o importante é saber que o ser humano, o personagem criado na minha escola naturalista, ele vai ser colocado, vai ser posicionado como um animal, vivendo na pior das situações. Tá ok? Bom, que tipo de linguagem? Né? Eu já falei anteriormente, mas a linguagem ela vai ser bastante coletiva, vai ser muito direta, objetiva e vai ser meio que chocante, porque vai fugir de tudo aquilo que a gente já leu na literatura, certo? Vai ser uma linguagem muito baixa, uma linguagem coloquial e de fácil acesso, porque a linguagem é feita do povo e para o povo, né? Então vai ser utilizada também muitas descrições de ambientes e de pessoas. Isso vai ficar muito evidente na obra O Cortiço, né? A descrição dos ambientes e tudo mais, a utilização de figura de linguagem. Logo no começo do livro, o Aloísio de Azevedo coloca que mais um dia está amanhecendo, né? Começando, e o Cortiço já abre os olhos. O Cortiço era aquele tipo de vila, de avilamento, onde acolhia e recebia uma enormidade de pessoas. Lá vivia milhares, centenas de pessoas, tá? Centenas de pessoas vivendo na pior das situações, todo mundo junto e misturado, sem banho, todo mundo fedendo. Então vai ser trazido dessa forma realmente muito grotesca, muito chocante, tá certo? A descrição vai ser lenta,
mas vai ser bastante detalhista, para que fique impecável e entendida realmente a descrição de onde tudo aquilo acontece. A questão da impessoalidade também aparece muito. O autor não vai ficar colocando ponto de vista. Ele vai narrar os acontecimentos, mas ele vai ficar imparcial, vai ficar na dele, tá? A questão da objetividade, ele vai ser muito direto, certo? Ao mesmo tempo que ele vai descrever de modo lento e detalhista o local, ele vai ser muito objetivo em relação às histórias de cada personagem, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, a linguagem ela vai ser muito simples e também coloquial para que fique interpretada e compreendida por todas as pessoas que leem as obras naturalistas. Então, pessoal, essas são as características mais fortes, que mais aparecem, que mais transparecem o que foi a escola naturalista, tá? Bom, e aqui eu trago para vocês um panorama entre as divergências existentes entre a escola realista e a escola naturalista. Como eu falei para vocês, ambas surgiram, ambas aconteceram no começo de 1881, tá? A primeiro, o realismo, através do lançamento da obra do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que remexeu a sociedade, a literatura daquela época. E também no mesmo ano, né? Só que agora do outro lado, do lado naturalista, através da obra O Mulato, escrita e lançada pelo Aloysio de Azevedo, tá? Então o realismo, ele traz essas características de romance documental que apoia-se na observação e na análise, enquanto que o naturalismo se apoia no chamado romance experimental, apoiando-se na experimentação científica. No realismo, a valorização da racionalidade, ou seja, a chamada inteligência, né? Já no naturalismo, existe a valorização das atitudes animalescas, dos instintos, certo? Da brutalidade humana. No realismo, há uma acumulação de documentos de fotografia através da realidade para dar impressão de vida real, de cotidiano do dia a dia. Já na escola naturalista, há uma ação imaginética, tá? Onde se imagina experiências que remetem a conclusões a que não se chegaria apenas pela observação. Ou seja, o conteúdo é trabalhado de modo mais profundo, tá? No realismo, a arte ela é desinteressada, existe a chamada impassibilidade. Já no naturalismo, a arte ela é muito engajada, é uma arte de denúncia, de preocupações políticas e sociais. No realismo, há uma seleção de temas, onde tem aspirações estéticas, a busca pelo belo. Já no naturalismo, detém-se nos mais torpes e aspectos degradantes do ser humano, né, onde o ser humano é colocado da maneira mais escabrosa possível. O realismo ele reproduz a realidade exterior bem como a interior, através da análise psicológica das personagens, né? Muito trabalhada pelo Machado de Assis. Já no naturalismo, existe a questão de eu me centrar nos aspectos exteriores, nos atos, nas atitudes, nos gestos dos meus personagens, nos ambientes onde se passam todos aqueles enredos, tá? E episódios e tudo mais. O realismo ele volta-se para a psicologia, para o indivíduo, o homem em si, o pensamento do homem em si. Já no naturalismo, existe a preferência pela biologia, a patologia, o evolucionismo, o zoomorfismo e também o determinismo. O realismo ele retrata e critica as classes dominantes. Já o naturalismo vai retratar as camadas inferiores, realmente a ralé, o pessoal mais baixo, o pessoal mais necessitado, né, o proletariado e os marginalizados. O realismo ele é indireto na interpretação, onde o leitor ele é possível de tirar suas próprias conclusões. Já no naturalismo, ele é bastante direto e objetivo na interpretação. Ele expõe teses e cabe ao leitor aceitá-las ou discuti-las, tá? E no realismo, há uma grande preocupação com estilo, certo? Aquela linguagem bem trabalhada, uma linguagem de difícil acesso, palavras rebuscadas e tudo mais, o que já é diferente na escola naturalista, né? O estilo ele é relegado a segundo plano, onde o primeiro está a atitude, o ato de eu denunciar, e o vocabulário também de fácil acesso para que todo mundo compreenda, tá bom?
Então, pessoal, eu tentei trazer para vocês de modo muito fácil, com a linguagem bem pertencente à linguagem de vocês, para fazer com que vocês se aproximem dessa escola, da escola naturalista, tá? Esse painel, esse panorama apresentado neste slide é muito importante que você interprete, certo? Porque a escola naturalista e a escola realista são duas das escolas mais importantes e que são mais cobradas também nos vestibulares, nessas avaliações externas, tá bom? É um conteúdo visto no segundo ano, mas que não vai deixar de ser visto e revisto também nessas avaliações externas, vestibular, Enem, tá bom? Então eu espero que vocês tenham compreendido. Para qualquer tipo de dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá ok? Nessa semana a gente fica com essa videoaula. Na semana que vem nós faremos uma atividade acerca do conteúdo de hoje, tá bom? Então é isso, pessoal. Já as considerações finais. Forte abraço, tenham um bom dia, uma linda semana, tudo de bom, tá? E qualquer coisa, falem comigo. Abraço.